Meu querido filho, minha querida filha. A frase, o que te fiz para você me ignorar tanto, encapsula o sentimento de um criador que observa o distanciamento daqueles que ele ama. Imagine por um momento uma figura paterna que deu tudo a um filho. O teto, o alimento, o amor, e mesmo assim encontra apenas silêncio em troca. Esse é o tom dessa pergunta. A Bíblia frequentemente destaca o desejo de Deus por um relacionamento íntimo com a humanidade. Em Jeremias 2:5 lemos: que injustiça os seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem de mim e seguissem os ídolos. Aqui Deus não apenas questiona, mas também revela sua tristeza pelo abandono. O afastamento espiritual não acontece da noite para o dia. Pequenos atos, decisões aparentemente inofensivas, somam-se ao longo do tempo, até que a pessoa percebe que está distante de Deus. Mas o que leva alguém a esse ponto? A rotina moderna, as distrações tecnológicas e até os desafios e sofrimentos da vida podem criar um abismo entre o divino e o humano. Deus, no entanto, permanece o mesmo. Ele não se afasta. Assim, a questão não é sobre ele, mas sobre nós. Por que ignoramos aquele que sempre esteve presente? Há muitas razões que levam uma pessoa a ignorar Deus, mesmo sem intenção consciente. Primeiramente, existe o argumento do sofrimento. Muitos se perguntam, se Deus existe, por que ele permite que coisas ruins aconteçam? Essa questão cria um dilema moral e filosófico que faz com que muitos desistam da busca por Deus. No entanto, a Bíblia ensina que até mesmo o sofrimento pode ter um propósito maior. Romanos 5:3-4 nos lembra que o sofrimento produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Outro fator é a autossuficiência. Em um mundo que valoriza a conquista pessoal, muitos acreditam que não precisam de Deus. Essa mentalidade, no entanto, ignora uma verdade fundamental. Toda a capacidade humana vem do próprio Criador. Em Deuteronômio 8:17-18, somos advertidos. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Por fim, a cultura moderna promove a ideia de que a espiritualidade é uma questão individual e que ninguém tem a autoridade de ditar como alguém deve se conectar com o divino. Isso pode levar a uma apatia espiritual, em que Deus se torna apenas uma ideia vaga e não uma presença viva. Mesmo quando ignorado, Deus nunca deixa de chamar. Esse chamado pode vir de várias formas. Uma palavra dita por um amigo, um versículo lido por acaso, ou até mesmo uma circunstância difícil que força a reflexão. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que foram chamadas de volta para Deus. Pense em Jonas, que tentou fugir de sua missão, mas foi trazido de volta de forma dramática. Ou no filho pródigo, que abandonou seu pai apenas para descobrir que a verdadeira felicidade estava em casa. Cada pessoa recebe o chamado de Deus de maneira única. Em Apocalipse 3:20 lemos: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa imagem de Deus batendo à porta do coração humano é um convite ao arrependimento e à reconciliação. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos ouvindo e respondendo a esse chamado? Quando ignoramos Deus, as consequências vão muito além do âmbito espiritual. A ausência de Deus em nossas vidas pode levar ao vazio existencial, à perda de propósito e até ao aumento de sentimentos como ansiedade e depressão. Em Salmos 42:1-2, o salmista expressa sua necessidade por Deus com palavras emocionantes. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Além do impacto individual, o afastamento de Deus tem implicações sociais. Uma sociedade que ignora os princípios divinos tende a ser marcada pela injustiça, pelo egoísmo e pela corrupção. O livro de Provérbios 14:34 afirma: a justiça engrandece uma nação,
Mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Ignorar Deus não é apenas uma escolha pessoal, mas algo que afeta toda a comunidade. Felizmente, nunca é tarde para retornar a Deus. Ele está sempre pronto para nos receber de braços abertos, como o pai do filho pródigo. A Bíblia nos ensina que o arrependimento é o primeiro passo para a restauração. Em 2 Crônicas 7,14, Deus promete: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Reconectar-se com Deus começa com um simples ato: buscá-lo em oração, mesmo que as palavras não saiam perfeitas. A leitura das Escrituras é outra forma de sentir sua presença. E, acima de tudo, é importante lembrar que Deus não exige perfeição, mas sinceridade. A frase inicial, "o que te fiz para você me ignorar tanto?", não é apenas uma pergunta, é um convite à reflexão. É um lembrete de que Deus está sempre presente, mesmo quando o deixamos de lado. Ele nos deu o dom da vida, a beleza da criação e a promessa de um futuro eterno ao seu lado. A questão não é o que Deus fez, mas o que estamos fazendo para honrar esse relacionamento. Reflita: será que as distrações e preocupações da vida valem apenas se nos afastam de Deus? A verdadeira paz, alegria e propósito são encontrados nele. Hoje é o dia de atender ao chamado, de abrir a porta, de retornar ao Pai que nos espera com amor infinito. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.